Esposa, apenas uma viagem de meninas inocente. Eu disse divirta-se na ilha com Kevin. Ela voltou para casa imediatamente. 3 semanas atrás, descobri que minha esposa estava me traindo. Não porque eu fui atrás disso. Não porque contratei um detetive particular. O celular dela vibrou na bancada da cozinha enquanto ela tomava banho, e olhei por instinto. Uma mensagem de alguém chamado Kevin piscou na tela. Mal posso esperar pela nossa escapada em Miami. Só você, eu e a praia. Fiquei parado, caneca de café na mão, processando o que acabará de ler. 23 anos de casamento, e foi assim que descobri. Não numa confrontação dramática ou por comportamento suspeito. Apenas um momento descuidado e um celular esquecido. Mas aqui está o que aprendi sobre descobrir a traição da sua esposa. Você tem escolhas. Pode explodir, gritar, exigir respostas. Ou pode pensar. Eu escolhi pensar. Não disse nada naquela manhã. Não toquei no assunto à noite. Em vez disso, comecei a prestar atenção. Observar. Aprender. E o que aprendi fez meu estômago revirar. Não era um erro recente ou um momento de fraqueza. Isso vinha acontecendo há meses. Kevin Santos, do estúdio de yoga dela. Divorciado. Sem filhos. Dirige um BMW alugado que provavelmente custa mais que meu salário mensal. Tudo o que eu não era, aparentemente. As mensagens que vi nos dias seguintes pintaram um quadro que eu gostaria de esquecer. Compromissos de fim de semana que não eram compromissos. Noites fora com Ana que não eram com Ana. Uma vida dupla que nunca suspeitei. Mas, em vez de confrontá-la, fiz algo diferente. Planejei. Liguei para meu amigo Carlos, que trabalha numa firma de advocacia no centro. Não para conselhos legais ainda. Só para entender minhas opções. Tirei fotos de documentos importantes. Comecei a prestar atenção nas nossas finanças como nunca antes. E esperei. 3 semanas esperando. 3 semanas vendo-a mentir na minha cara todos os dias. 3 semanas dela voltando do clube do livro com o cheiro de colônia de outro homem. 3 semanas me preparando para este exato momento. Porque eu sabia que a viagem a Miami estava chegando. Ouvia-a planejando pelo telefone. Contando a Kevin como me convenceria que era só um fim de semana de meninas. Como faria eu acreditar que Ana e Camila também iam? Como seria fácil me enganar? A ironia não me passou despercebida. Ela achava que eu era ingênuo. Que eu era o tipo de marido que só acenaria e sorriria enquanto ela sumia para um fim de semana romântico com outro homem. E, por 3 semanas, deixei ela acreditar exatamente nisso. Naquela manhã, ela me deu um beijo de despedida como se nada estivesse errado. Disse que sentiria minha falta. Que as meninas a buscariam para o aeroporto. Eu até ajudei a colocar a mala dela no Uber, sabendo muito bem que Kevin provavelmente esperava no O'Hare para embarcar no mesmo voo. Divirta-se com as meninas, disse, apertando a mão dela. Você merece essas férias. Ela deu aquele sorriso que vinha me dando há meses. O que agora eu reconhecia como pura falsidade. Te mando uma mensagem quando aterrissarmos, disse. E ela mandou mesmo. Bem no horário, provavelmente enquanto Kevin pegava as malas em Miami. Meu celular vibrou por volta das 15 horas com a mensagem dela. Não se estresse. É só uma viagem de meninas inocente. Fiquei encarando aquela mensagem por um tempo. A palavra inocente quase me fez rir. Após 3 semanas planejando, 3 semanas vendo-a mentir, 3 semanas me preparando, ela teve a audácia de usar inocente. Foi quando digitei minha resposta. Curta, simples e garantida para destruir a fantasia que ela construíra. Espero que você e Kevin curtam a ilha. Apertei enviar e coloquei o celular na mesa do escritório. Então esperei. Sabia exatamente o que estava acontecendo a 2.000 milhas de distância. Podia imaginar o rosto dela ao ler aquelas palavras. A confusão, o pânico, a percepção de que todo o teatro dela desmoronara. Meu celular começou a tocar 30 segundos depois. Deixei ir para a caixa postal. Tocou de novo. E de novo. Quando saí do trabalho, 1 hora depois, tinha 17 chamadas perdidas e 43 mensagens. Cada uma mais desesperada que a anterior. Me liga, por favor. Não é o que você pensa. Posso explicar tudo. Por favor, não faça isso. Estou voltando para casa agora. Mas a que realmente se destacou veio 20 minutos após minha resposta. Voo reservado. Chego em O'Hare às 23 horas e 47. Por favor, não me deixe. Foi quando soube que a tinha exatamente onde queria. Não num quarto de resort em Miami com Kevin. Mas em pânico, desesperada, finalmente entendendo que jogará com alguém que estava 10 passos à frente o tempo todo. 23 anos de casamento. E bastou uma mensagem para virar o jogo completamente.
Ela achava que estava escapando para um fim de semana romântico secreto. Em vez disso, caíra direto na armadilha que montei por 3 semanas. O celular vibrou de novo. Outra chamada dela. Olhei a tela e sorri pela primeira vez em semanas. Rejeitei a chamada e voltei ao trabalho. Afinal, tinha muito a fazer antes do voo dela aterrissar. A beleza de ter 3 semanas. Para planejar é que você pensa em cada cenário possível. Enquanto ela tentava me contatar freneticamente de Miami, eu executava um plano que vinha refinando desde o dia em que descobri. Primeira parada após o trabalho foi na Harper e Associados, no centro. Carlos marcará uma reunião com uma advogada de divórcio, uma mulher incisiva chamada Sra. Stella, que não perdia tempo com gentilezas. Há quanto tempo você sabe? Perguntou, revisando as fotos dos documentos que tirei nas últimas semanas. 3 semanas. Documentei tudo. Ela assentiu, aprovando. Inteligente. A maioria dos homens chega aqui emocional e despreparado. Você tem extratos bancários, informações de hipoteca, contas de aposentadoria. Bom trabalho. Enquanto falávamos, meu celular não parava de vibrar. As chamadas diminuíram, mas as mensagens vinham em ondas. Olhei algumas durante a reunião. Nunca quis que isso acontecesse. Kevin não significa nada para mim. Por favor, me deixe explicar. A Sra. Stella notou meu celular acendendo constantemente. A outra parte tentando contato. Ela tá descobrindo que ações têm consequências, disse, virando o celular para baixo. Bom. Não responda ainda. Deixa ela entrar em pânico por um tempo. É incrível como as pessoas começam a cometer erros quando estão desesperadas. Quando saí da firma, eram quase 20 horas. Meu celular mostrava 67 chamadas perdidas e mais de 100 mensagens. As mais recentes eram cada vez mais frenéticas. Tô no avião agora. Precisamos conversar cara a cara. Sei que você tá bravo, mas por favor, não me exclua. Mais uma mensagem, enviada 1 hora antes, chamou minha atenção. Kevin não entende por que tô indo embora. Disse para ele que era uma emergência familiar. Por favor, não conte pra esposa dele. Por favor. Aquilo me fez parar. A esposa de Kevin. Em toda a minha pesquisa sobre esse Kevin, eu perderá esse detalhe. Ele também era casado. Não era só minha esposa tendo um caso. Eram 2 pessoas casadas destruindo 2 famílias. Dirigi para casa devagar, pegando o caminho mais longo. A casa parecia diferente quando entrei. Mais silenciosa, mas também mais leve, como se um peso tivesse sido tirado. Servi-me um uísque e sentei na minha poltrona, aquela que ela sempre criticava. Essa poltrona velha estraga a sala inteira, dizia. Naquela noite, parecia perfeita. Meu celular tocou de novo. Desta vez, atendi. Graças a Deus, ela respirou antes que eu pudesse falar. Tentei te ligar por horas. Meu voo aterrissa em 3 horas e precisamos, como Kevin tá lidando com a partida repentina, perguntei calmamente. Silêncio. Então, numa voz bem menor, o que você quer que eu diga? Quero que pare de insultar minha inteligência. Você tá mentindo pra mim há meses. Você arrumou a mala para uma escapada romântica com outro homem. Me deu um beijo de despedida hoje de manhã sabendo exatamente aonde ia e com quem. Então, por favor, poupe-me do teatro. Não era para acontecer assim. Qual parte? O caso em si ou ser pega? Outra pausa longa. As 2. Pelo menos isso era honesto. Aqui está o que vai acontecer, continuei. Você vai chegar em casa hoje à noite. Vamos ter exatamente uma conversa. E então você vai arrumar o que precisar e encontrar outro lugar para ficar enquanto resolvemos os detalhes legais. Detalhes legais? Você tá falando de advogado já? Falei com uma advogada há 3 horas. Arquivei os papéis iniciais há 2 horas. Congelei nossas contas conjuntas há 1 hora. Você passou meses planejando sua pequena viagem com Kevin. Eu passei 3 semanas planejando essa conversa. O silêncio do outro lado foi tão longo que pensei que ela tinha desligado. Você sabia, sussurrou finalmente. Sabia antes de eu sair. Sabia na manhã em que o Kevin te mandou a mensagem sobre a escapada em Miami e você deixou o celular na bancada. Sabia de cada mentira desde então. Cada reunião falsa do clube do livro. Cada suposta noite com as meninas. Cada vez que você chegava em casa com o cheiro da colônia dele e dizia que sentia minha falta. Há quanto tempo você está planejando isso? Desde o momento em que percebi que minha esposa era capaz de me olhar nos olhos todo dia enquanto vivia uma vida completamente diferente pelas minhas costas. Nunca quis te machucar. Isso quase me fez rir. Você passou meses me machucando. A única diferença é que agora você tem que enfrentar as consequências. Podemos conversar cara a cara quando eu chegar. Vamos conversar.
Mas entenda uma coisa. Não é uma negociação. Não é terapia de casal. Sou eu te dizendo exatamente como isso vai ser. Você perdeu o direito de opinar quando embarcou num voo para Miami com outro homem. E a esposa do Kevin? Você vai contar para ela. Agora isso era interessante. Mesmo em pânico, ela ainda tentava proteger o Kevin. Isso depende totalmente de como essa conversa vai hoje à noite. Por favor, não destrua o casamento dele também. O casamento dele. Deixei as palavras pairarem por um momento. Você tá preocupado em destruir o casamento dele. Depois de destruir o nosso. Não é a mesma coisa. Você tá absolutamente certa. Não é a mesma coisa. A esposa dele merece saber a verdade. Assim como eu merecia saber a verdade. A diferença é que ela vai descobrir hoje à noite, em vez de tropeçar nisso por acidente daqui a 3 semanas. Você não pode fazer isso. Na verdade, posso fazer o que quiser. Sabe, essa é a vantagem de ser quem não traiu. Eu decido quanto da verdade sai e quando. A ligação terminou abruptamente. Ela desligou na minha cara. 5 minutos depois, uma mensagem, aterrissando em 2 horas. Não faça nada estúpido antes de eu chegar. Servi outro uísque e abri o laptop. Hora de encontrar a esposa do Kevin nas redes sociais. Afinal, alguém deveria avisá-la. Que a viagem de negócios do marido a Miami foi interrompida por circunstâncias imprevistas. 2 pessoas podiam jogar esse jogo de mensagens, e eu tive 3 semanas para aperfeiçoar minha estratégia. Encontrar a esposa do Kevin levou exatamente 15 minutos. As redes sociais tornam tudo tão conveniente hoje em dia. Laura Santos, casada com Kevin há 8 anos, 2 filhos, trabalha meio período como higienista dental. O último post dela, de ontem, mostrava-a desejando uma viagem segura ao Kevin para sua importante conferência na Flórida. Fiquei encarando aquele post por um tempo. Conferência importante? As mentiras simplesmente não paravam, né? Ainda estava debatendo como lidar com a situação da Laura quando ouvi o Uber estacionar na entrada. 23 horas e 52, 5 minutos após o horário previsto de chegada. Pela janela, vi Clara descer lentamente, como se caminhasse para sua própria execução. Sem Kevin à vista, obviamente. Ele provavelmente ainda estava em Miami, se perguntando que emergência familiar faria alguém abandonar um fim de semana romântico tão rápido. Ela usou a chave para entrar, o que me surpreendeu um pouco. Esperava que batesse na porta, talvez para testar o terreno. Em vez disso, entrou direto na sala onde eu estava, ainda naquela poltrona que ela odiava tanto. Estava horrível, cabelo desgrenhado da viagem, maquiagem borrada, roupas amassadas. Mas, mais que isso, parecia derrotada. Não era a mulher confiante que me beijou de despedida 12 horas antes. Era alguém que passou as últimas 8 horas percebendo que seu mundo estava prestes a mudar. Precisamos conversar, disse, deixando a bolsa de mão perto da porta. Não, respondi calmamente. Você precisa ouvir. Ela sentou no sofá em frente a mim, o mesmo sofá onde assistíamos TV juntos por anos, onde ela se aninhara ao meu lado no último fim de semana enquanto planejava sua escapada secreta na cabeça. Sei que você tá bravo. Para. Levantei a mão. Antes de dizer mais uma palavra, entenda que eu sei de tudo. Sei do estúdio de yoga. Sei das viagens de fim de semana que não eram com a Ana. Sei das noites em claro quando você supostamente trabalhava até tarde. Sei dos recibos de hotel que você achou que escondeu bem. Então, por favor, não nos insulte fingindo que foi um erro recente ou um momento de fraqueza. Os ombros dela desabaram, o peso da verdade esmagando-a. Há quanto tempo você sabe? 3 semanas. Desde a manhã em que o Kevin te mandou a mensagem sobre Miami e você deixou o celular na bancada. E você não disse nada. Por 3 semanas. Estava coletando informações, descobrindo até onde isso ia, protegendo-me legalmente e financeiramente. Sabe, todas as coisas que você deveria ter pensado antes de decidir explodir nosso casamento. Não era para acontecer assim. Como era para acontecer? Você ia me contar eventualmente? Ou o plano era viver essa vida dupla indefinidamente? Ela ficou quieta por um longo momento. Não sei. Isso é honesto, pelo menos. Mas aqui está o que eu sei. Você fez escolhas. Por meses, fez escolhas. Cada vez que mentiu na minha cara. Cada vez que me deu um beijo de despedida antes de ir vê-lo. Cada vez que voltou para casa e fingiu ser a esposa fiel. Tudo escolhas. Nunca quis te machucar. Mas você me machucou. Todo santo dia. A única diferença é que agora você tem que reconhecer isso. Ela começou a chorar então. Não o choro dramático dos filmes. Apenas lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. O que acontece agora? Agora?
Agora você enfrenta as consequências. Já pediu o divórcio. Nossas contas conjuntas estão congeladas, pendentes de revisão legal. Documentei tudo o que precisava. E amanhã de manhã, você vai encontrar outro lugar para morar enquanto resolvemos os detalhes. Você não pode simplesmente me expulsar da minha própria casa. Na verdade, posso. Essa casa tá só no meu nome. Lembra? Compramos antes de casar. E você nunca quis a responsabilidade da copropriedade. Sorte minha. Azar o seu. Isso a atingiu forte. Dava para ver ela percebendo quão vulnerável estava. E a esposa do Kevin? Você vai contar para ela. Ainda não decidi. Parte de mim acha que ela merece saber. Parte acha que não é minha responsabilidade limpar sua bagunça. Por favor, não destrua o casamento dele. O casamento dele foi destruído no momento em que ele decidiu levar minha esposa para Miami. Eu só entregaria a notícia. Você não entende. Ele tem filhos. Uma família. Eu também tinha. Até minha esposa decidir que outra família era mais interessante. Ela recuou com isso. Ótimo. Posso te perguntar uma coisa? Continuei. Qual era o plano? Você ia pedir divórcio eventualmente? Ou ia manter as duas vidas para sempre? Eu, não sei. Não estava pensando tão à frente. É óbvio. Sabe qual é a parte mais engraçada disso tudo? Você realmente achou que era esperto o suficiente para conseguir isso. Achou que eu era burro ou confiante demais para perceber. Até hoje de manhã, você me olhou nos olhos e disse que sentiria minha falta enquanto saía para encontrar outro homem. Não foi assim. Foi exatamente assim. Quer saber o que me convenceu a pedir o divórcio? Não foi descobrir sobre o Kevin. Foi te ver mentir tão facilmente por 3 semanas depois que eu sabia a verdade. A facilidade com que você me enganava era impressionante. Ela chorava mais forte agora. Tem alguma chance de superarmos isso? Terapia, talvez. Superar o quê? Os meses de mentiras? O caso? O fato de que você estava literalmente em outro estado com outro homem há 8 horas? Ou talvez superemos o fato de que você acabou de me pedir para não contar para a esposa dele porque ainda tá protegendo ele. Não tô protegendo ele. Tô tentando minimizar o estrago. Para quem? Para ele? Por que você não estava preocupado em minimizar o estrago para mim quando planejava sua escapada romântica em Miami? Isso não é justo. Justo. Levantei-me da poltrona, a raiva subindo. Quer falar de justo? Justo seria ter essa conversa antes de você decidir trair. Justo seria você me dizer que estava infeliz em vez de arranjar outra pessoa. Justo seria pedir o divórcio se você queria sair, em vez de me fazer viver uma mentira por meses. Eu sei que cometi erros. Erros. Esquecer de comprar leite é um erro. Passar um sinal vermelho por acidente é um erro. O que você fez foi uma série de escolhas deliberadas por meses para trair tudo o que construímos juntos. Ela me olhou do sofá, o rímel escorrendo pelas bochechas. Então é isso. 23 anos e você terminou. Não. 23 anos e você decidiu que terminou. Eu só tô aceitando sua decisão e seguindo em frente. Eu nunca disse que queria o divórcio. Você não precisava dizer. Você mostrou. Cada mentira. Cada encontro secreto. Cada vez que escolheu ele em vez do nosso casamento. E se eu terminar com o Kevin? E se eu bloquear ele completamente e recomeçarmos? Quase ri. Recomeçar? Você acha que é algo de que a gente volta? Acha que posso confiar em você de novo? Acha que posso te olhar do mesmo jeito? As pessoas superam casos o tempo todo. Essas pessoas não passaram meses vivendo uma vida dupla. Essas pessoas não planejaram escapadas românticas com seus amantes. Essas pessoas não foram pegas porque foram descuidadas com o celular. Foram pegas porque sentiram culpa e confessaram. Ela ficou quieta de novo. Finalmente entendendo o tamanho do que fizera. Vai dormir, disse. Amanhã você arruma o que precisa e encontra outro lugar para ficar. Resolvemos o resto pelos advogados. E a esposa do Kevin? Olhei para ela uma última vez. Ainda preocupada com o Kevin. Ainda tentando protegê-lo. Mesmo agora. Te digo amanhã. Então subi as escadas, deixando-a sozinha no sofá que ela ajudou a escolher quando ainda acreditávamos no pra sempre. Acordei às 6 horas com o som dela arrumando coisas no andar de baixo. Ótimo. Ela finalmente entendia que isso não era uma negociação. Enquanto ela se movia pela casa juntando suas coisas, fiz café e abri o laptop. Hora de fazer algumas ligações. A primeira foi para Laura Santos. Encontrei o número do trabalho dela no site da clínica odontológica. Ela atendeu no segundo toque, provavelmente esperando um cancelamento de paciente.
Laura, isso vai soar estranho. Mas preciso te contar algo sobre seu marido, Kevin. Uma pausa. Quem é? Meu nome não importa. O que importa é que o Kevin não estava numa conferência em Miami ontem. Tava lá com minha esposa. Eles têm um caso há meses. Silêncio. Então. Impossível. O Kevin tá trabalhando até tarde num projeto há semanas. Me mostrou os materiais da conferência. Senhora, minha esposa me mandou uma mensagem de Miami ontem. Disse que era só uma viagem de meninas inocente. Respondi dizendo para ela curtir a ilha com o Kevin. Ela pegou o primeiro voo de volta e chegou às 23h47 ontem. Seu marido provavelmente ainda tá em Miami. Se perguntando por que o fim de semana romântico dele foi interrompido. Isso é loucura. Você tá mentindo. Confira a localização do celular dele. Confira os extratos do cartão de crédito. Veja o site da conferência para saber se realmente teve um evento ontem. Não tô pedindo para acreditar em mim. Tô pedindo para verificar o que tô dizendo. A linha ficou muda por quase 1 minuto. Então ouvi digitação ao fundo. Meu Deus, sussurrou. Não tem conferência. O site diz que o próximo evento é só em outubro. Sinto muito que você tenha descoberto assim. Mas você merece saber. Ela desligou sem outra palavra. A próxima ligação foi para a irmã da Clara, Bia. Elas eram próximas, e Bia sempre apoiara nosso casamento. Ela merecia ouvir isso de mim antes que o ciclo de distorções começasse. Bia, sou eu. Preciso te contar uma coisa. E vai ser difícil de ouvir. Tá tudo bem? Você tá sério. Sua irmã tá tendo um caso. Há meses. Descobri há 3 semanas. E ela tá saindo de casa hoje. O quê? Impossível. Ela teria me contado se tivesse problemas. Ela não te contou porque não tava tendo problemas. Tava tendo um caso. Com um cara chamado Kevin do estúdio de yoga. Ontem, ela voou para Miami com ele para um fim de semana romântico. Eu a peguei. E ela voltou ontem à noite. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só queria que ouvisse de mim antes que ela comece a ligar com a versão dela dos fatos. Você tem certeza disso? Bia, tenho 3 semanas de evidências. Mensagens, recibos de cartão, reservas de hotel. Tenho certeza. Após desligar, ouvi passos na escada. Clara apareceu na cozinha, carregando 2 malas, parecendo não ter dormido nada. Para onde eu vou? Perguntou. Não é mais meu problema. Você deveria ter pensado nisso antes de decidir reorganizar sua vida em torno de outro homem. Posso ficar na casa da Bia por uns dias enquanto resolvo isso? Pode tentar. Acabei de ligar para ela. O rosto dela perdeu a cor. Você contou para minha irmã. Contei a verdade. Assim como contei para a esposa do Kevin 1 hora atrás. Você ligou para Laura? Ligou mesmo para a esposa dele? Ela merecia saber. Assim como eu merecia saber. Engraçado como isso funciona. Ela sentou pesadamente à mesa da cozinha. Você tá destruindo tudo. Não tô destruindo nada. Tô revelando o que você já destruiu. Tem diferença. O Kevin vai perder o emprego por causa disso. A esposa dele vai levar os filhos. O Kevin fez as escolhas dele. Ações têm consequências. Algo que vocês dois estão aprendendo hoje. Você não entende. Ele tá em outro estado. Nem pode se defender. Se defender do quê? Da verdade? Do fato documentado de que ele tá dormindo com a esposa de outro homem há meses? Qual seria a defesa dele? Ela colocou a cabeça nas mãos. Isso é um pesadelo. Para você, talvez. Para mim, é justiça. Meu celular tocou. Número desconhecido com código 305. Miami. Atendi. É o marido. Uma voz masculina, claramente agitada. Depende de quem tá perguntando. Aqui é o Kevin. O que diabos você disse para minha esposa? Disse a verdade. Algo que você aparentemente esqueceu de fazer quando disse para ela que ia a uma conferência. Você não entende a situação. Entendo perfeitamente. Você tá dormindo com minha esposa. Planejaram uma escapada romântica juntos. Mentiu para sua esposa sobre aonde ia. Que parte eu perdi? É complicado. Na verdade, é bem simples. Você é casado e decidiu ir atrás de uma mulher casada. Agora vocês dois estão lidando com as consequências. Você arruinou tudo. Não arruinei nada. Você e minha esposa arruinaram tudo meses atrás. Eu só parei de fingir que não estava acontecendo. Minha esposa tá falando em levar as crianças. Tá ligando para advogados.
Ótimo pra ela. Ela merece coisa melhor que um marido que mente sobre viagens de negócios pra trair. Você não sabe o que fez. Sei exatamente o que fiz. Dei a 2 mulheres as informações que precisavam para tomar decisões conscientes sobre seus casamentos. Algo que os maridos delas deveriam ter feito meses atrás. Ele desligou. Clara me encarava da mesa da cozinha. Ele parecia em pânico. Deveria estar. A esposa dele é esperta o suficiente para proteger a si mesma e aos filhos. Diferente de algumas pessoas, ela não vai passar meses vivendo em negação. E nós? Nosso casamento. Que casamento? Aquele em que você viveu uma vida dupla por meses? Aquele em que mentiu na minha cara todo dia? Aquele em que planejou férias românticas com outros homens? Esse casamento acabou no dia em que você decidiu que o Kevin era mais importante que seu marido. Nunca disse que ele era mais importante. Não precisava dizer. Você mostrou. Cada escolha que fez. Cada mentira que contou. Cada noite que voltou de estar com ele e fingiu me amar. Ações falam mais alto que palavras. Ela pegou as malas. Te ligo quando souber onde vou ficar. Não se incomode. Toda a comunicação agora é pelos advogados. Não precisa ser assim. Na verdade, precisa. Você garantiu isso quando embarcou num voo para Miami com outro homem ontem. Ela caminhou até a porta, depois virou. Por mais que valha, eu sinto muito. Sente por ter sido pega ou por ter feito isso? Ela não respondeu. O que era uma resposta em si. Após ela sair, servi outro café e sentei de novo ao laptop. Hora de mudar todas as senhas, cancelar os cartões de crédito dela e atualizar os contatos de emergência no trabalho. Meu celular vibrou com uma mensagem do Carlos. Ouvi por aí que você tá tendo uma semana interessante. Precisa de algo? Respondi, acabei de executar tudo o que discutimos. Limpo e completo. Bom homem. Como você tá aguentando? Melhor que o esperado. Ter um plano faz toda a diferença. E era verdade. Pela primeira vez em semanas, senti que podia respirar direito. A casa parecia mais leve. A tensão constante que carregava sumiu. Meu celular tocou de novo. Bia, não acredito que ela fez isso com você. Pode acreditar. Tenho 3 semanas de documentação. Ela me ligou chorando, perguntando se podia ficar aqui. Disse que precisava de tempo para processar isso. É justo. Que tipo de pessoa faz isso? Como vive uma mentira por meses? Alguém que achou que era mais esperta que todo mundo. Alguém que achou que podia ter 2 vidas para sempre. Sinto muito. Não sinta por mim. Vou ficar bem. Sinta por ela. Ela jogou fora 23 anos por alguém que provavelmente vai perder o emprego e a família hoje. O Kevin tá mesmo perdendo o emprego? A esposa dele ligou pro escritório dele hoje de manhã. Acontece que ele usou o dinheiro da empresa para viagem pessoal. Miami não era uma viagem de negócios, mas ele registrou como tal. Fraude corporativa além de adultério. Ele tá tendo um dia bem ruim. Nossa. Como eu disse, ações têm consequências. Ele só não achou que alguém ligaria os pontos. Após desligarmos, percebi algo. Pela primeira vez em 3 semanas, eu sorria de verdade. Não porque gostava de ver pessoas sofrerem, mas porque a verdade finalmente estava à tona. Sem mais mentiras. Sem mais fingimento. Sem mais viver na decepção de outra pessoa. A parte mais difícil acabou. Daqui pra frente, era só papelada. 2 dias depois, ela apareceu no meu escritório. Eu revisava relatórios trimestrais quando minha assistente me chamou. Sua esposa tá aqui. Diz que é urgente. Quase pedi para chamar a segurança, mas a curiosidade venceu. Manda ela entrar. Ela parecia ainda pior que na terça-noite. Olheiras profundas. Roupas amassadas. Cabelo que não via uma escova há dias. Não era a mulher impecável que planejara férias secretas uma semana antes. Precisamos conversar, disse, fechando a porta. Pensei que tinha deixado claro. Toda a comunicação é pelos advogados. Por favor, só 5 minutos. Inclinei-me na cadeira. O relógio tá correndo. Cometi um erro. Um erro terrível, horrível. Mas 23 anos deveriam valer algo. Valeram algo. Valeram o suficiente para eu te dar 3 semanas para se explicar depois que descobri. Você escolheu continuar mentindo. Estava com medo. Não sabia como te contar. Não tava com medo na terça de manhã quando me deu um beijo de despedida antes de embarcar com o Kevin. Tava animada. Ela recuou. Isso não é justo.
O que não é justo é você estar no meu escritório pedindo perdão enquanto a esposa do Kevin provavelmente está com advogados de divórcio agora por causa do que vocês dois fizeram. O casamento dele já estava com problemas. Segundo quem? O Kevin. O cara que disse pra esposa que ia a uma conferência de negócios enquanto planejava um fim de semana romântico com você. Você não entende como essa situação é complicada. Não é complicada. Você escolheu ele em vez de mim repetidamente por meses. Agora tá lidando com as consequências. E se eu te dissesse que ele não significava nada? Que era só físico? Quase ri. Isso piora, não melhora. Você destruiu nosso casamento por alguém que não significava nada pra você. Não foi o que quis dizer. Sei exatamente o que quis dizer. Achou que jogar o Kevin debaixo do ônibus ia melhorar isso. Mas sabe de uma coisa? Não me importo se ele significava tudo ou nada. Você ainda escolheu mentir pra mim todos os dias por meses. As pessoas cometem erros. As pessoas perdoam. Alguns erros podem ser perdoados. Isso não foi um erro. Foi uma decepção cuidadosamente planejada que exigiu que você mentisse na minha cara todo dia. Ela sentou na cadeira em frente à minha mesa sem ser convidada. O que seria preciso para consertar isso? Nada. Não há nada que você possa oferecer que me faça confiar em você de novo. Vou largar o estúdio de yoga. Vou bloquear o Kevin completamente. Vou pra terapia. Você vai fazer todas essas coisas de qualquer jeito se quiser alguma chance de felicidade no seu próximo relacionamento. Este aqui acabou. Você tá sendo cruel. Tô sendo honesto. Algo que você esqueceu como fazer meses atrás. Meu celular vibrou. Mensagem do Carlos. Esposa entrou com papéis de contradivórcio alegando abandono emocional. Fica ligado. Mostrei a tela pra ela. Abandono emocional? Essa é sua estratégia legal. O rosto dela ficou vermelho. Meu advogado disse. Seu advogado é um idiota se acha que isso vai funcionar. Tenho 3 semanas de evidências mostrando que você estava emocionalmente fora desse casamento muito antes de eu descobrir por quê. Nunca te abandonei emocionalmente. Sério? Então planejar férias românticas com outros homens enquanto mentia na cara do seu marido é disponibilidade emocional. Para de jogar isso na minha cara. Aconteceu há 3 dias. Não é história antiga. Ela levantou abruptamente. Tá bem. Quer jogar duro? A esposa do Kevin retirou as acusações. Que acusações? A coisa da fraude corporativa. Ela decidiu não seguir com isso. Bom pro Kevin. Ele ainda tá desempregado e se divorciando. Mas pelo menos não vai pra cadeia. E a esposa dele quer resolver as coisas. Isso me surpreendeu de verdade. Sério? Ela me ligou ontem. Disse que prefere lutar pelo casamento do que desistir. Interessante. Então ela tá disposta a perdoar o Kevin. Mas você tá aqui porque eu não te perdoo. Não é a mesma situação. Você tá certa. O Kevin se abriu com a esposa quando confrontado. Você ainda tá tentando manipular a narrativa mesmo agora. Tô tentando salvar nosso casamento. Não. Tô tentando evitar as consequências de destruir nosso casamento. Tem diferença. Ela ficou quieta por um momento. E se eu te dissesse que houve outros? Antes do Kevin. Agora ela tinha minha atenção. Como é? Isso mudaria alguma coisa? Se você soubesse. Outros. A palavra saiu lenta, cada sílaba carregada de incredulidade. Quantos outros? Ela hesitou, o olhar caindo para o chão, como se pudesse escapar da verdade. 2. Antes do Kevin. Foram encontros rápidos. Nada sério. Nada sério, repeti, a raiva subindo como uma onda. Você tá me dizendo que traiu nosso casamento 3 vezes, com 3 homens diferentes, e acha que isso é um argumento para te perdoar. Não é isso. Só tô sendo honesta agora. Honesta agora. Mas era um som vazio, amargo. Você passou meses, talvez anos, vivendo uma vida dupla, e agora quer crédito por ser honesta quando não tem mais saída. Acha que isso conserta o que fez? Acha que confessar outros casos vai fazer eu querer salvar isso? Eu só queria que você soubesse tudo. Para não ter mais segredos. Segredos. Inclinei-me para a frente, a voz fria como gelo. Você não tá confessando por remorso. Tá confessando porque acha que pode manipular a situação. Acha que jogar tudo na mesa vai me fazer hesitar. Mas aqui está a verdade, Clara. Cada palavra que você diz só prova que casei com alguém que nunca conheci de verdade. Ela recuou, as lágrimas voltando, mas não senti nada. Nem pena. Nem raiva. Apenas um vazio onde nosso casamento costumava estar.
Saia do meu escritório, disse, apontando para a porta. E não volte. Qualquer coisa que tenha a dizer, diga para o meu advogado. Felipe, por favor. 5 minutos acabaram. Fora. Ela pegou a bolsa, os ombros curvados, e saiu sem outra palavra. O som da porta fechando foi como um ponto final. Naquela noite, recebi uma ligação da Bia. Clara tá comigo, disse, a voz pesada. Mas não por muito tempo. Não posso ter essa energia tóxica na minha casa. Ela te contou sobre os outros, perguntei. Outros? A surpresa na voz dela confirmou que Clara ainda escondia partes da verdade. Contei tudo. Quando terminei, Bia estava em silêncio. Ela tá sozinha agora, Felipe. Perdeu você, perdeu a mim, perdeu qualquer credibilidade no trabalho. O estúdio de yoga banira Clara após o escândalo vazar. Uma colega de Ana, que também frequentava, espalhou a história, e a comunidade fechou as portas para ela. No trabalho, Clara enfrentava rumores, já que Kevin, demitido por fraude corporativa, jogará a culpa nela para salvar a própria pele. Laura, a esposa dele, optou por tentar salvar o casamento, mas cortou qualquer contato com Clara, chamando-a de veneno numa mensagem que viralizou no grupo do yoga. Sem casa, sem emprego estável, Clara acabou num aluguel barato na periferia, trabalhando como freelancer em projetos mal pagos. Tentou me contatar semanas depois, com uma carta longa, pedindo perdão e jurando que mudaria. Joguei no lixo sem responder. Minha vida, enquanto isso, florescia. Fechei um contrato imobiliário que me rendeu o maior bônus da carreira. Bia me convidou para um churrasco com a família dela, um gesto que aqueceu meu coração. Até minha velha poltrona parecia mais confortável agora, um símbolo de que eu ainda controlava meu espaço. O karma não perdoa, Reddit. Clara achou que podia jogar com todos e sair ilesa. Terminou sozinha, com nada além das consequências das próprias escolhas. Eu? Tô reconstruindo, com a verdade como alicerce. E, se você tá num relacionamento, fica a dica, confie nos seus instintos. Um celular esquecido pode revelar mais do que qualquer confronto. Tô de boa agora.